Vamos agora para a habitação olhando, começo por Tiago Carrão, candidato da AD, coligação PSD-CDS. Permita-me aqui, e temos a habitação, vamos falar da habitação a custos acessíveis também, aqui, se este é o único caminho ou se também há possibilidade em tomar de rentabilizar, nomeadamente aqueles imóveis que se encontram degradados, que não têm solução à vista, até que ponto é que a Câmara pode ajudar a inverter este cenário, mas permita-me começar aqui por uma situação muito concreta. O atual PDM, que esteve para ser revisto durante largos anos, aqui com colheradas, permitam-me esta expressão, de várias entidades, algumas das quais se calhar nem conhecem aquela que é a realidade do Conselho de Tomar. Este PDM serve os interesses de um Conselho que pretende criar mais habitação para quem o procura? O PDM, e nós sabemos, é um tema que já tem sido falado ao longo dos tempos, o PDM veio criar constrangimentos nas áreas possíveis de construção. É um facto, nós sabemos isso. Aliás, para termos exemplos, a REN, a Reserva Ecológica Nacional, aumentou cerca de 60 e qualquer coisa por cento. É muito. E, portanto, há aqui uma série de constrangimentos que devem ser revistos, melhorados. Aliás, não passa, se calhar, uma semana em que eu não seja abordado por alguém que a nova revisão do PDM criou algum tipo de constrangimento. Portanto, é por isso também que nós apresentámos, desde a primeira hora, que nos próximos anos, no próximo mandato inclusivamente, queremos iniciar o processo de revisão do PDM. Será obviamente uma revisão mais simples e mais rápida, mais célere do que aquela... Consegue garantir isso? Que será mais simples, sim. Mais rápida? Sim, seguramente. Seguramente, porque a revisão que tivemos atualmente foi uma revisão de geração, digamos assim, e a próxima não será. E, portanto, será, acima de tudo, de afinar, tendo em conta que aquilo que é a experiência que temos agora da aplicação deste PDM, afinar para melhorar e dar mais condições. E por isso é que também te apresentámos desde logo essa primeira solução, mas existem aqui mais coisas que se podem e devem fazer antes disso. Falando, por exemplo, do ordenamento do território, ou neste caso das áreas de reabilitação urbana. Temos apenas 6, uma delas na cidade e 5 em aglomerados urbanos nas freguesias rurais e, portanto, acho que é importante porque a área de reabilitação urbana, no fundo, permite aos proprietários fazerem obras com o IVA a 6%, é um incentivo significativo à reabilitação urbana e acho que isso deve acontecer em mais aglomerados urbanos do Conselho. Já que fala nesse parâmetro, permita-me então aqui incluir as ditas habitações que estão degradadas. A Câmara deve ter uma política que apoie quer aqueles proprietários que têm capacidade financeira para intervir e não o fazem, sabe-se lá por que razão, ou deve apenas estas políticas apoiar as famílias que não têm essa capacidade para reabilitar o edificado? A habitação é um tema tão importante e tão grande, digamos assim, que existem várias formas de atacar este problema e todas elas têm que ser trabalhadas em paralelo. Não há uma solução única, não há uma solução mágica, até porque também não é um problema apenas local, mas é um problema que nós temos de nos preocupar com a nossa realidade. E existem essas possibilidades, ou seja, desde logo a primeira questão que é continuar e aumentar, obviamente, aquilo que é o investimento público, o investimento municipal em habitação a custos controlados, que está, no meu entender, e acho que é visível, até comparando com a realidade da região, está aquém daquilo que era possível, que aquilo que foi a oportunidade do PRR. E temos também a possibilidade de trabalhar junto dos proprietários, e existem mecanismos legais precisamente para isso, para levar a uma dinamização do mercado, seja para que o próprio faça a reabilitação e a coloque no mercado para arrendar, seja também que a própria Câmara Municipal possa assumir esse papel. E isso é uma das soluções, também da mesma forma que acho que devemos procurar, porque em Tomar, nos anos 80, sabemos que uma grande solução da habitação foi a habitação cooperativa, um modelo que funciona, continua a funcionar bem, e é um modelo que devemos também procurar essa solução. Ou seja, como eu lhe estou a dizer, existem aqui vários vetores ao nível da habitação que temos que procurar trabalhar para realmente, porque sendo a prioridade o emprego, as empresas e tudo mais, para que as pessoas tenham rendimento disponível para arrendar, tenham rendimento disponível para comprar, é também importante que depois tenham soluções para poder habitar. Só para que fique claro, a questão da Churumela, a questão de Marmelais, e aqui falando na habitação a custos acessíveis, também está projetado este tipo de modelo de habitações para Palhavã, Quinta do Contador, mas no seu entender, tudo o que está projetado não chega, é isso? Correto. Aliás, o investimento que era previsto era de muito mais fogos, eu agora falando de cor, na casa dos cerca de 200, e estamos muito aquém desperdiçado este comboio de financiamento, como tal é e que qual, se pode criar? financiamento a 100%.
E ao contrário daquilo que agora é apontado como solução, ir ao Banco Europeu de Investimento, ao BEI, sabemos que já não é um financiamento a 100%, ou seja, o facto de nos termos atrasado na execução destas obras, e por exemplo o município de Alcanena iniciou dentro do prazo do PRR, e se tudo correr bem vai concluir, são cerca de mais de 100 fogos de habitação com financiamento a 100% através do PRR. Mas mesmo que o financiamento não seja a 100%, não considera que é um bom negócio? Obviamente qualquer financiamento é bom financiamento, agora 100% é melhor que 80% seguramente. Não é? Porque se estamos a falar de investimentos de milhões, 20%... Mas mesmo sem ter esse financiamento a 100%, avança? Sim, seguramente, porque há realmente essa realidade a precisar de ser trabalhada, e nós sabemos, não é preciso inventar nada, é falar com aquilo que são gerações dos 20 e tal anos, 30 e tal anos e muito mais, que se viram forçados a sair tomar precisamente para procurar habitação noutros concelhos limítrofes, muitas vezes, e isso aí não pode acontecer. Nós temos de dar condições, seja ao nível do trabalho, para que tenham a oportunidade. As pessoas, no fundo, isto resume-se a uma coisa que serve para o emprego, serve para a habitação e serve para muito mais. Nós temos que garantir que as pessoas, os tomarenses, os mais jovens, as gerações mais jovens, temos essa responsabilidade, que eles olhem para Tomar como uma oportunidade. Olhem para Tomar e vejam a oportunidade de habitar, vejam a oportunidade de trabalhar, é disso que se trata. Muito bem, vou agora equilibrar os restantes tempos com o tempo do candidato Tiago Carrão. O Cristóvão, candidato do Partido Socialista, aproveitava esta deixa para lhe perguntar, ao nível das habitações a custos acessíveis, se efetivamente aquilo que está projetado é o possível ou teria sido possível chegar mais além, mas aqui é uma questão de prioridade. Foi possível até agora, mas como é evidente... E é preciso sublinhar isto, é a primeira vez no Portugal democrático que vai existir habitação pública, que é a construção de habitação pública em Tomar, mas, como é sabido, temos outros projetos ainda para avançar, para além dos 2 que já estão em construção. Mas, claro, não queremos que fique só pela habitação pública e, portanto, muito daquilo que tem sido feito, de facto, tem permitido também a iniciativa privada, que já se vai vendo em obra, mas que há também muito mais ainda em projetos e em projetos já licenciados. Aliás, esclarecer algumas questões, nomeadamente da questão do PDM, dizer o PDM, naturalmente, todos eles criam constrangimentos, mas também criam soluções. A verdade é que temos hoje 97 aglomerados urbanos e 66 aglomerados rurais. Temos milhares de fogos para construção em potência. Só na cidade temos milhares de fogos podem ser construídos e que muitos deles estão... Mas isso vai depender de muita coisa. Certo, mas muitos deles estão hoje facilitados precisamente porque nós alterámos os instrumentos de gestão do território. Por exemplo, na questão do OPG 6, que é sempre difícil de explicar pelas siglas, mas portanto toda aquela zona nas traseiras do antigo centro comercial, que já está, portanto, em projeto de licenciamento. A zona aqui junto à Rua de Coimbra, Churumela, Casal dos Frades, também a zona das Avessadas, Marmelais, portanto, tudo isto, só isto, são milhares de fogos e, portanto, a ideia de que não é possível ou que o PDM veio dificultar não é real. E sim, nós, como é sabido e já afirmei há muito tempo, também temos intenção de rever, dessa forma mais cirúrgica e que, de facto, agora é mais facilitado o PDM, mas nós temos a experiência de quem fez e sabe o que custa fazer. Portanto, no nosso caso, é mesmo real. E depois dizer que, em questão da habitação, não vai ser, acreditando naquilo que é aquilo que nos foi transmitido pelo Governo, não será 80%, mas manter-se-á os 100%, portanto, daquilo que sejam os novos projetos, agora já não, de facto, PRR, mas pelo Banco Europeu de Investimento. A questão de Palhavã, Quinta do Contador, já não terá esse financiamento, é isso? 100%, ou tem? Acreditando naquilo que o Governo nos transmitiu, o financiamento manter-se-á a 100%. Portanto, a nós, aos vários municípios, naturalmente, não apenas a Tomar. Mas volto a sublinhar, tão importante como a habitação pública, e a habitação pública, que sublinho mais uma vez, é a primeira vez no Portugal democrático que está a ser construída em Tomar, é importante, naturalmente, para criar soluções para os jovens, para a classe média, mas, acima de tudo, também para criar alguma concorrência no mercado e, no fundo, também para expeditar um pouco mais o mercado. Há igualdade de oportunidades para quem vive um pouco por todo o concelho? Aqui na criação de habitação, claro. Igualdade de oportunidades, naturalmente... Ou seja, o desenvolvimento chega a todas as freguesias. Eu volto a dizer, são 97 aglomerados urbanos, estamos a falar das aldeias do nosso concelho, e mais 66 aglomerados rurais, ou seja, aqueles
pequenos aglomerados com menos de 10 edifícios. Portanto, todos esses aglomerados têm possibilidade construtiva. Portanto, são milhares de fogos. O que não é possível, de facto, é o outro, se for eleito a outra Presidente construção de Câmara, mais dispersa. No dia 12 de outubro, as propostas que o PS traz à comunidade é o investimento integrado, digamos assim, na vertente da habitação social, a custos acessíveis, a recuperação de edifícios devolutos através da ARUS e incentivo ao investimento privado. Eram estas várias frentes? Mais uma vez, nós temos a experiência de quem já fez. Se temos as tais 6 ARUs, foi porque as construímos, as fizemos. E no caso da cidade, por exemplo, ela abrange praticamente toda a cidade. E, portanto, isso não foi, com certeza, o único fator, mas muito contribuiu precisamente para termos uma reabilitação nestes últimos anos de edifícios na cidade e nas aldeias, como em nenhum outro momento anterior. Isto é um facto, é visível. Há muito ainda para fazer, claro que sim. A questão do turismo também contribuiu, nomeadamente com os alojamentos locais, claro que sim. Portanto, há muitas questões que contribuem para esta matéria e há trabalho ainda a fazer. Mas isso é evidente que estamos num ponto que não tem igual lá atrás. Naturalmente, aliás, o próprio município fez a reabilitação de um conjunto de edifícios que tinha precisamente para habitação. Agora, o importante é dizer isto, naturalmente tem que ser cruzado com as várias medidas, portanto, a habitação social não é neste momento uma prioridade no sentido em que a generalidade das situações estão resolvidas. Há, de facto, que olhar para a questão do bairro 1º de Maio, que agora, resolvido outros problemas a montante, pode merecer da nossa atenção uma necessidade óbvia de revisão urbanística daquele espaço e também da lógica social. Não faz sentido hoje ter um bairro com 100 fogos com aquelas características, mas só para dizer isto, o foco será a habitação pública a custos controlados e o licenciamento privado e não tanto a habitação social que está genericamente resolvida. Antes de avançar para Tiago Serrano, temos o rebate de Tiago Carrão. Pedido de rebate. Há certas coisas que se dizem para tentar pensar mensagens que depois sabemos que não bate a bota com a perdigota. Desde logo dizer que os PDMs, todos eles vieram criar constrangimento. Eu recordo, por exemplo, o caso de Braga. Braga, a revisão do PDM vai aumentar a área de construção em 30%. Ou seja, não são todos assim. O que falta é que de uns lados temos competência, de um lado temos liderança e capacidade de negociar junto das entidades, de fazer esse trabalho, com essa visão de futuro, e de outro lado, neste caso Tomar, limitam-se a aceitar e a baixar isso tudo. E falar só sobre esta questão, que não deixa de ser irónico, até pela quantidade de falhanços da governação socialista que já falámos aqui, não deixa de ser irónico vir falar que vão fazer a revisão do PDM com a experiência e tudo mais, quando nós sabemos que a experiência que têm para apresentar, não é? É uma experiência de um conjunto de falhanços e de oportunidades perdidas, e desde logo, por exemplo, aquelas promessas que são, ora, é a reabilitação e requalificação da Estrada Nacional 110, Carvalho-Figueiredo, que acontecia no primeiro semestre do ano, agora acaba o projeto para o final do ano, pronto, isto vai andando ao sabor, como, por exemplo, a reabilitação do Centro Histórico, que acontecia, se não fosse no primeiro trimestre do ano, era no primeiro semestre. Vamos avançar. Cá estamos. Vamos avançar para Tiago Serrano, candidato do Volt, também aqui questionável sobre as políticas de habitação, quais é que são as prioridades caso seja eleito Presidente de Câmara? Eu há cerca de um mês e meio recebi o telefonema de uma cidadã, uma tomarense, que ela me diz: Tiago, tu não vais acreditar no que me aconteceu. Eu sei que existe noutros municípios, pelo país afora, apoios para as rendas. As pessoas que estão em casas, têm que pagar a renda da sua casa. Eu fui à Câmara, fui encaminhado para a Assistência Social. Na Assistência Social disseram-me que não havia programas e que encaminharam, olha, inscreva-se no IRU. Sabe o que é o IRU? Inscreva-se no IRU. Quando tivermos, fiquem em fila de espera. Esta senhora arrisca-se no final deste ano a ficar sem casa, com um filho menor, e ela, que pela primeira vez, que nasceu em Tomar, é tomarense, vira-se para mim: eu vou ter que começar a olhar para outros conselhos aqui à volta, porque de duas uma, ou eu escolho um teto para ter teto, para pagar um teto e ter condições para o meu filho, ou eu não tenho como fazer restante à minha vida. E isto é preocupante. Não está a falar de habitações que pertencem ao município, não está a falar de habitações sociais, é de alguém Estou que, a falar de alguém que foi à Câmara, que não está a pedir para pagarem a renda, não estão a pedir para pagar a renda, estão a pedir um apoio, porque existe essa ferramenta noutros concelhos. A habitação é um problema muito mais global do que nós chegarmos aqui e apresentarmos números. A habitação vai desde darmos um apoio de pessoas que têm até algum poder económico, mas que face aos aumentos não estão a conseguir, é garantir que efetivamente as pessoas que não conseguem têm um teto,
isto é um direito básico. Nós olhamos e acabamos de perceber que nós temos que ter um foco mais do que construir. E acabamos de perceber que nem a habitação social é, de facto, uma prioridade. E isto deixa-me a mim, enquanto tomarense, bastante preocupado. Nós temos que focar-nos naquilo que foi feito até agora e, realisticamente, eu questiono esta senhora que vai ficar sem casa no final do ano, que casas é que nós temos para lhe dar? Que soluções é que o Conselho tem para lhe dar? Ela e muitas outras. Nós temos situações de pessoas que estão a acabar por sair do Conselho porque a habitação é cara. Daí o Volt ser um dos membros que mais foca em construir num investimento progressivo 20% da habitação de preço acessível, porque isto vai fazer baixar o preço dos imóveis. E nós acabamos de perceber que, segundo o PDM, existe possibilidade para construir muito, milhares de focos. Boa! Então vamos criar estratégia para isso, porque as pessoas precisam de casa. Mais do que isso, é preciso percebermos que o levantamento é que foi anunciado pelos anteriores executivos sobre as casas que podiam ser reconvertidas, certo? Ok, mas que casas é que nós temos hoje disponíveis para disponibilizar às pessoas que precisam de uma habitação? O que é que resultou daí? Nós precisamos criar uma bolsa de arrendamento acessível, fazer investimento a longo prazo para permitir que tenhamos os 20% de habitação acessível, porque esta é a solução para baixar. Nós temos casos noutros países europeus como a Áustria. Quando diz 20%, desculpa, quando diz 20%, é mesmo uma conclusão a que chegou. Com que bases? Com bases em casos que nós temos assistido, em modelos que existem noutros países europeus. E no município, entendo o Partido Volt, se for eleito presidente, o município deve ter um papel de tentar adquirir casas devolutas a quem não as reabilite para as colocar no mercado? É esta a ideia, a sua ideia? Nós temos assistido a investimento em habitação que ainda não está concluído. Nós temos casas, preços controlados que ainda não estão. Nós temos contratos que, pelos vistos, da Quinta de Contador, que não são propriamente claros, com a Finangest. Nós temos que olhar, de facto, ao Conselho não só como a cidade, mas também como um todo. Porque nós estamos aqui, não é candidatar só à cidade de Tomar, nós estamos ao Conselho como um todo. E no Conselho como um todo há imensas habitações, e a Câmara, pelo que eu tenho de conhecimento, existe um programa precisamente de adquisição em algumas habitações que estejam num certo e determinado teto de valor para poder disponibilizar essas mesmas habitações. Mas é preciso, de facto, fazer mais. Há habitação muito degradada que é facilmente reconvertida. A habitação foi prometido, está devoluta e não está a ser habitada. Foi prometido um levantamento. Onde está? Minuto de rebate para o Cristóvão. Só para dizer o seguinte, tem sido em vários temas ditos aqui muitos números, percentagens, enfim, algumas afirmações que não correspondem à realidade e que eu tenho deixado passar, mas neste caso tenho pelo menos que sublinhar isto. Este tipo de apoio existe. Este e outros apoios, obviamente, existem por parte dos serviços sociais do município, aliás, numa lógica sempre de rede social também com outras instituições que colaboram na rede. Segundo, só lembrar que nós temos 200 fogos de habitação social que hoje têm regulamento, têm regras e, portanto, são geridos de uma forma não só moderna, como nos termos da lei. Falar de casos concretos sem saber o historial, sem saber o que é que aconteceu, sem saber como é que, de facto, houve esse atendimento ou não, não posso dizer, mas o que quero sublinhar é isto, este apoio existe. Vamos agora, rebate de Tiago Serrano, também 1 minuto. De facto, se a Câmara tem programas para isso, porque é que este cidadão ficou sem resposta? Efetivamente é necessário perceber o que é que possa eventualmente ter falhado, eventualmente alguma comunicação, mas daquilo que me chegou a mim é que não é caso único. Nós temos tomarenses a precisar de soluções de habitação. Onde é que elas estão? Muito bem, avanço então agora para Ana Tércia Lopes, candidata do LIVRE, também habitação e soluções para resolver os problemas do dia-a-dia. Sim, nós também damos muita prioridade ao parque habitacional público, à habitação pública, e são números conhecidos. Falando do país, em Portugal temos cerca de 2% de habitação pública, enquanto países desenvolvidos
como a Holanda, a Áustria, a Dinamarca, para onde os nossos jovens acabam por emigrar em busca de melhores condições de vida, têm percentagens de 20%, 30% de habitação pública, para dar aqui uma ideia da discrepância que nós temos. E, como foi dito, a habitação pública em Tomar está a começar agora, e bem, se é para começar agora é sempre o melhor momento. E, portanto, a utilização dos fundos comunitários para esse fim parece-nos mais do que razoável, mas necessária. Agora, a questão é, o PRR termina no próximo ano, e os fundos comunitários, enfim, têm as suas limitações, e como aqui já vimos, por muito que se utilizem, perdendo ou não oportunidades, não é suficiente, e, portanto, parece-nos que a responsabilidade de uma Presidente da Câmara não é esperar que haja condições para fazer, é criar condições para que se faça. E, portanto, no que toca à habitação pública, o que nós defendemos é que haja no Orçamento Municipal um compromisso do Orçamento Municipal para a habitação pública a nível do município. Não quer dizer que todos os anos haja uma parcela em que todos os anos sai um grande empreendimento. O investimento pode ser progressivo, plurianual, mas que haja, ou seja, que não fiquemos sempre dependentes da existência ou não de um fundo comunitário. Estamos a falar de uma área que obrigará a um grande investimento. Depois claro haverá dinheiro para tudo, ou essa será mesmo a prioridade? Voltamos à questão anterior, não é? Nós podemos escolher quando é que gastamos o dinheiro, mas o dinheiro vai ter que ser gasto. Ou o investimos, ou o perdemos mais tarde, porque ou nós investimos na habitação pública e criamos condições para fixar as pessoas, ou então perdemos população, e quando se perde população, perde-se receita também. Portanto, é uma questão de escolha e de prioridade. Nova habitação ou privilegia a recuperação da habitação existente e devoluta no concelho? Ambas, mas com certeza tem que se avaliar a possibilidade de reabilitar a habitação que exista, mas também nova. Também as soluções das cooperativas habitacionais é uma coisa que também acompanhamos, iniciativas de autoconstrução, enfim. O investimento não tem que ser apenas num tipo de habitação, mas precisa de ser tem que haver um compromisso municipal com a habitação pública e um investimento municipal nesse sentido. Até porque, aqui já foi dito, a habitação pública é importante porque baixa preços, porque dá oportunidades a pessoas mais jovens, principalmente, mas também pode oferecer opções de apoio para assegurar que fixamos também profissionais que desempenham funções fundamentais, ou seja, professores deslocados, médicos, bombeiros, polícias, todas essas pessoas, profissionais que entendamos que no concelho há falta e como uma forma de os tentar fixar, haver uma parte da habitação pública que está disponível para esse apoio habitacional a esses profissionais de setores chave, é também uma coisa para que podemos utilizar a habitação pública, e também por isso deve ser uma prioridade e deve haver um compromisso orçamental a nível do município nesse sentido. Muito obrigado. Muito bem, então avançamos agora para Bruno Graça, candidato da Coligação Democrática Unitária. Já estamos a entrar na reta final deste debate e ainda há outros assuntos para debatermos. Bruno Graça, propostas para este setor da habitação? Eu, uma vez mais, não vou bem na vossa linha das vossas... Mas as pessoas querem saber eu vou dizer, e as propostas são o melhor cartão de visita de cada um. Vou pegar coisas disso. Nós dizemos no nosso compromisso eleitoral que a habitação é central para o sucesso de abrirmos caminho à dinamização económica do concelho, que crie emprego qualificado, mas que deve ser tratado de uma maneira séria, sem malabarismos eleitorais. Começar então por dizer que a nossa Constituição é muito clara quando refere que todos têm direito para si e para a sua família a uma habitação de dimensão adequada, em condições de higiene e conforto e que preserve a intimidade pessoal e a privacidade familiar. Quer isto dizer que cabe ao Estado assegurar o direito constitucional da habitação, pelo que só com a intervenção do Estado, da administração central, no mercado, se pode reverter a situação grave a que chegou este setor no nosso país. E o Estado tem feito esse papel? Não.
Então, o que é que sugere a CDU para equilibrar a balança? Vamos andando. Além da regulação dos preços das rendas e nos créditos e alargamento da duração dos contratos de arrendamento, só a introdução de habitações no mercado, alargando simultaneamente e significativamente o parque habitacional público, será possível conseguir-se que a tendência do preço da habitação comece a descer. Ao município, e agora entramos então ao município, cabe elencar neste setor as necessidades imediatas ou projetadas para o futuro que queremos para o nosso concelho. Cabe elencar os problemas do concelho na área da habitação, elaborar e apresentar soluções para os ultrapassar, acompanhar e facilitar a implementação dessas soluções, exigir o cumprimento da Constituição da República pela Administração Central, tendo sempre presente a necessidade social de apoiar os mais desfavorecidos. E aqui ainda há bocado ouvi falar que, por exemplo, veio cá ministros fazer promessas para coisas que depois nunca foram cumpridas. Foi o primeiro ponto que a gente teve aqui a debater. E isto não presta. Quer dizer, o município tem que ser um órgão autónomo da administração central em termos das suas reivindicações e que tem que pôr os problemas do seu concelho e das suas populações em primeiro lugar, sem se subordinar a interesses ou a cadeias partidárias. Bruno Graça, se permite, se for eleito Presidente de Câmara de Tomar no dia 12 de outubro, ao nível da educação, é um direito consagrado na Constituição da República. E atribui ao Estado essa responsabilidade. Mas não é só a questão da habitação. É a nível da saúde, acesso à saúde, a médicos de família, etc. Mas agora estamos na habitação. E qual é a sua postura? Exato. Na candidatura quando vão bater à porta da Câmara Municipal... Se me deixar dizer, eu digo. A candidatura da CDU considera que, no nosso caso concreto, por um lado são precisos programas de construção a custo controlado e rendas controladas, o que bem começou a ser feito, criando condições e incentivos para a reabilitação de habitações degradadas e de volutas públicas e privadas. Por outro lado, temos de atuar na procura e disponibilização de terrenos para a promoção de loteamentos que, quer para a autoconstrução, quer para criar condições que motivem e incentivem a intervenção comunitária ao nível do cooperativismo na área habitacional. Tomar tem uma experiência rica, neste caso, da intervenção cívica, de movimento associativo nas cooperativas para resolver problemas de habitação e deve retomá-lo. Mas no nosso caso concreto, o que acabo de referir não esgota o problema da habitação do concelho. Há mais um outro vetor na habitação onde queremos, porque consideramos inadiável, atuar. O peso, e já aqui também foi falado, o peso da habitação pública em Portugal não ultrapassa os 2%. Em Tomar será ainda menor. Quando em países com os quais gostamos de nos comparar... Muito bem, Bruno Graça, temos que avançar, como é óbvio. Não pode ler todos os textos na íntegra, mas já teve essa oportunidade para explanar as propostas. Samuel Fontes, também para terminar esta ronda dedicada à habitação. Pode sempre rebater algo que ainda tenha ficado por acrescentar. Samuel Fontes, candidato do Chega, vamos também às suas propostas para esta área. Nós, quando agarramos aqui no tema da habitação, e antes de discutirmos, todos nós sabemos que há necessidade de novos fogos. Todos nós sabemos que não tem sido feito aquilo que devia ter sido feito, a construção não tem andado aos níveis que eram necessários, nem a custos acessíveis. Quando comparamos os nossos 32 ou 44 fogos que temos, e se comparamos com a Alcanena, teve 305, e não sei como há pouco, 305 fogos. Portanto, para termos uma noção do que foi aproveitar ou não aproveitar a oportunidade do PRR. Antes de falarmos sobre estes temas, nós temos que nos debruçar sobre a reorganização dos serviços da Câmara, dos serviços administrativos da Câmara. Eu hoje, é de conhecimento público, a dificuldade que nós temos em conseguir licenciar, aprovar, obter qualquer documento da Câmara relativamente à área do urbanismo. E como sabem, estou ligado ao setor da banca, contacto com muitas, quer famílias, quer construtores, e neste momento o que corre entre eles é, não escolhas Tomar para construir. Vai para a Barquinha, vai para a Ferreira, porque metes dentro da Câmara nunca mais lá sais. Isto é uma crítica que se ouve correntemente
em que está. E, portanto, eu acho que a primeira coisa a fazer... Estamos a falar de burocracia. Como é que se resolve burocracia, essa situação? reorganização interna dos serviços. Podemos passar por uma auditoria interna dos serviços, reorganizar, porque falta de colaboradores não temos, mais de 50% das despesas correntes são com o pessoal, portanto, eu acho que não é por aí o nosso problema. O problema é mesmo de uma organização interna de serviços. Portanto, posto isto, depois, obviamente que sim, fazer tudo o que seja possível neste momento e agora, a partir do PRR, outros financiamentos para a continuação da construção a custos acessíveis. Retomar aqui uns temas que ninguém falou, mas que eu acho que é de capital importância, a Câmara adquirir lotes de terreno e conseguir conciliar ou promover a criação das cooperativas de habitação, que nos anos 80, 90 tanto sucesso fizeram. E eu acho que era uma das hipóteses que nós tínhamos para tentar resolver também o problema da habitação. Logicamente que a reabilitação dos prédios antigos e devolutos, não só na cidade, mas nas freguesias, deverá ser uma realidade, obviamente que sim. Com apoios diretos do município a todos os proprietários? A todos os proprietários que estivessem interessados, ia fazer uma junção entre o proprietário e o empresário que quisesse fazer a remodelação. E se não quisesse, a própria Câmara comprar o imóvel, reabilitar e colocar no mercado. E quem não estiver interessado? E o imóvel avançar para um estado de degradação? Pois aí nós não podemos muito fazer, não é? Temos de tentar chegar ao contacto, falar e convencer e persuadir a pessoa a que chegue lá. Não é? Essa é uma das nossas propostas. Penalizar pelo IMI, talvez. Exatamente, pode ser uma das soluções, a penalização. E estas são e depois, obviamente, que falando parece que afinal temos muito terreno urbanizável e disponível com a última revisão, logicamente que juntar-nos com, e que nós conhecemos, quem é que são as pessoas, quem é que são os construtores da nossa terra, juntar-nos com eles, sentar-nos à mesa e promover que efetivamente consigamos aumentar os níveis de construção, porque só assim nós vamos conseguir resolver o problema da habitação. Para equilibrar os tempos. 30 segundinhos. Habitação social também é prioritária? Habitação social também é prioritária, se bem que aí eu acho que nós neste momento estamos servidos e em tomar razoavelmente bem servidos de habitação social. Muito bem.